Jon Jones, campeão meio pesado do UFC, realmente não está com muita cabeça para o presidente do UFC, Dana White. Quem assiste os vídeos aqui do canal viu que recentemente eu fiz um vídeo falando sobre alguns tweets que o Jon Jones fez, falando do Dana White. Dana White respondeu, enfim, tem um conflito entre eles por conta da negociação da super luta, né, do Jon Jones com o Francis Ngannou. Então o Jon Jones já perdeu um pouco a linha e ele colocou mais alguns tweets algumas horas atrás e são esses novos tweets que eu vou trazer aqui para vocês. Então, vamos lá. Começando na ordem, né? O primeiro tweet, ele disse o seguinte: Reis versus Ian, pelo título mundial do peso meio pesado do UFC. Neste momento, eu não tenho nada a ganhar de verdade enfrentando qualquer um deles. Me avisem se vocês quiserem marcar uma data em 2021 para aquela luta contra Izzy. Izzy é o Israel Adesanya, campeão peso médio do UFC, né? Quem sabe vocês já estarão dispostos a pagar lá. No tweet seguinte, o Jon Jones acabou respondendo a pergunta de um seguidor, né? O seguidor perguntou se isso significava que ele estava abrindo mão do cinturão dele, né? E o Jon Jones respondeu que sim. E no próximo tweet, o Jon Jones escreveu Bones fora. Bones é o apelido do Jon Jones, para quem não sabe, né? E ele continuou: quando me ver nas ruas, me chame de... Aí ele colocou JJ, né? Não sei se é para chamar ele de JJ ou de Jon Jones mesmo, mas enfim, foi isso que ele escreveu no tweet, né? E no próximo tweet ele escreveu: vi e venci ao título do meio pesado. E no próximo e último tweet, pelo menos até agora, né? Ele escreveu: eu me machuco todas as vezes que vou lá e recebo soco na cabeça e não sinto que meu pagamento valha mais a pena. Bom, esses foram os tweets do Jon Jones e alguns lutadores acabaram também fazendo postagens sobre isso. Um deles foi o próprio Dominick Reyes, que escreveu o seguinte: decepcionante se é verdade e ele está falando sério, mas o show deve continuar. Bom, então tá aí o Dominick Reyes, que enfrentou o Jon Jones recentemente, perdeu, né, na decisão oficial, mas muita gente viu a vitória do Dominick Reyes, etc. Enfim, então já tá aí o Dominick Reyes mostrando que está informado, né, sobre esse tweet do Jon Jones e que se o cinturão ficar vago, o show deve continuar. Então o Dominick Reyes disputaria aí contra o Ian Blachowicz, né, que seria o cenário realmente mais provável e foi que o próprio Jon Jones disse ali. Mas é aquela coisa, a gente tem que ver se realmente o Jon Jones vai abrir mão, se o UFC vai aceitar na boa e vai casar essa outra luta, enfim, vamos um passo de cada vez, né? Bom, e outro lutador que também fez uma postagem falando sobre esses tweets do Jon Jones foi o Ryan Bader, que já foi do UFC, já perdeu inclusive pro Jon Jones, foi pro Bellator, agora é campeão lá, e ele escreveu o seguinte: faça o que é melhor pra você, sempre há outra opção, o Bellator adoraria trazê-lo de volta, respeito. Bom, então tá aí o Ryan Bader, que como eu disse, está lá no Bellator, já marcou inclusive o Bellator na própria postagem, então eu não duvido, sinceramente, né, se o Jon Jones realmente abandonasse o cinturão, acabasse saindo do UFC, eu não duvido nem um pouco que o Bellator ia fazer de tudo pra levar o Jon Jones pra lá, porque o Jon Jones é um cara que é o melhor, né, atualmente, como eu já disse, é um cara que já lutou com o Ryan Bader é atual campeão, então daria pra fazer uma revanche, venderia demais, então eu acho que o Bellator tá ali torcendo, assim como torceu pra Cyborg sair de vez e ir, né, lá pra equipe deles, como a Cyborg acabou indo, eu acho que o Bellator tá ali torcendo, mais uma vez, né, pela insatisfação do lutador, né, pro lutador realmente querer mudar de vida e o Bellator ter a oportunidade de trazer o cara, pagar bem, enfim, fazer o que fez com a própria Cris Cyborg, né, eu acho bem pouco provável tudo isso acontecer, né, chegar nesse limite do Jon Jones abandonar cinturão, sair do UFC, o Bellator contratar, eu acho bem difícil, mas é aquela coisa, não é impossível, né, porque é difícil a gente saber realmente como o Jon Jones está se sentindo. Pelos tweets a gente tem uma ideia, claro, mas não dá pra saber o que passa na cabeça dele, né. E mais um lutador que acabou respondendo foi o Ben Askren, né, e ele escreveu o seguinte: talvez Cormier versus Ngannou pelo título interino dos pesos pesados. Bom, então esse foi o tweet do Ben Askren, não foi sobre o Jon Jones em si, mas sobre um dos cenários, né, já que o Miocic ainda não tem ali uma previsão para voltar e o Jon Jones não estaria subindo, né, porque estaria aí abandonando o UFC, né, pelo jeito, então seria uma via, né, um caminho que sobrou, que seria o Cormier contra o Ngannou pelo cinturão interino. Não é uma luta que interessa muito o Cormier, porque ele queria ser campeão linear e contra o Miocic para fechar a trilogia e etc, mas às vezes pode ser a única opção, né, vamos ficar de olho aí, vamos ver o que acontece, comenta aí embaixo se vocês acham que o Jon Jones realmente está falando sério, né, e perdeu a cabeça literalmente, não vai mais defender cinturão mesmo, e é capaz que acabe saindo, enfim, o que você acha? Você acha que seria uma boa ideia ele largar a mão de tudo e ir pro Bellator? Porque assim, se o problema é dinheiro mesmo, do jeito que ele tá falando, ser valorizado, eu acho que o Bellator pode sim abrir a carteira para levar o Jon Jones, porque, como eu já disse, é o Jon Jones, é o número 1 peso por peso do mundo. Se o Bellator tem que investir em alguém, teria que ser no Jon Jones, porque é o maior nome que tem, né? Se uma empresa de MMA não vai abrir a carteira para investir no melhor lutador que tem, tudo bem, não é o cara que mais vende, é o melhor, mas não é o que mais vende é o McGregor.
Beleza, eu concordo. Mas o McGregor não tem como, né, sair do UFC. Né? Eu acho que é mais fácil o John Jones sair do que o próprio McGregor, porque o McGregor acaba dando mais dinheiro. Mesmo o John Jones sendo melhor, é mais provável o John Jones sair do que o próprio McGregor. Mas é claro que se o McGregor também der bobeira, o Bellator vai aparecer lá com um caminhão de dinheiro, porque o Bellator não é besta. Né? Esses nomes vendem, e como eu disse, tem o Ryan Bader, podia fazer uma revanche, o McGregor também teria vários outros nomes ali. Então, assim, o Bellator sempre vai ficar de olho no plantel do UFC, só esperando quem tá insatisfeito ali, não tá muito feliz com o trabalho, o Bellator vai lá, então, ó. Veja bem, aqui minha empresa é bem legal, tem um dinheiro legal, o que você acha? Né, o Bellator conseguiu aí convencer a Cyborg, entre outros lutadores, né? O Machida, o próprio Chael Sonnen, o próprio Gegard Mousasi, Rory MacDonald e por aí vai. Mas enfim, vamos ficar de olho no futuro, deixa sua opinião aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os vídeos novos e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!